Você sabia que muitas vezes nós mesmos estamos causando nosso próprio sofrimento através de estratégias que nós adotamos que não estão dando muito certo? Vamos entender um pouquinho? Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Natane Martins, sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do sofrimento, né? Que muitas vezes nós mesmos causamos para nós com as nossas atitudes, né? Atitudes essas para evitar o sofrimento que nos causam sofrimento. Você vai entender um pouquinho esse conceito aqui. Eu trouxe um pouco aqui do conceito da ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que é uma das terapias, né, cognitivo-comportamentais. E eu vou falar um pouquinho dessa evitação experiencial, né, que é um termo aí da ACT. Como que isso funciona? Nós temos a tendência a evitar situações, né? Sejam situações, pensamentos, sensações físicas, tudo que cause desconforto, dor, sofrimento para nós, né? Então, toda situação que nós consideramos aversiva. Então, a gente evita, a gente se esquiva de sentir isso, de entrar em contato com algo que a gente considera muito aversivo, muito desconfortável, né, muito sofrido. O problema dessa evitação experiencial é que a gente se afasta dos nossos objetivos. Nós adotamos estratégias, né, de comportamentos, de pensamentos, de situações para nos deixar na nossa zona de conforto, né, mais ou menos assim. Então a gente, para evitar aquele sofrimento, a gente não faz ou faz coisa diferente, né? Faz coisas para evitar aquilo, só que isso nos afasta daquilo que é importante para nós. Então a gente passa a ter um outro problema, um outro sofrimento, né? A gente causa um sofrimento pra gente com isso, porque a gente se afasta daquilo que é significativo, que é importante para nós, para não entrar em contato com algo que é doloroso. E nos afastarmos de uma vida significativa, valorosa, de objetivos que nós temos, do que é importante para nós, acaba sendo tão doloroso, ou às vezes mais doloroso, do que passar pelo desconforto de um momento difícil, de uma emoção difícil, de pensamentos e situações que são aversivas, dolorosas de alguma forma. Mas para ficar um pouco mais claro, eu vou trazer um exemplo aqui. Então imagine só que uma pessoa que considera importante para ela relacionamentos sociais, então ter amigos, né, estar perto de amigos, se socializar, né, a família, enfim, é importante, isso traz um significado importante, tem um valor para a vida dessa pessoa. Porém, ela sente muita ansiedade ao estar se socializando, ela se sente muito ansiosa para fazer novos amigos, não consegue fazer novos amigos, fica muito ansiosa com esse contato. Quando ela sente essa ansiedade, ela faz o que? Ela se isola. Então ela evita conhecer pessoas novas, ela evita estar ali num contato social, ela parte por uma evitação, né? Não porque ela não quer o contato, mas é porque ela não quer sentir a ansiedade, o desconforto e o sofrimento daquela ansiedade intensa, que pode causar sintomas físicos, pensamentos aversivos, enfim. Então, para fugir da ansiedade, ela foge também do contato social, dos amigos ou de fazer novos amigos, que, por sua vez, é importante, é valoroso, tem importância para ela. Então, veja só, para evitar um sofrimento, ela escolhe o outro sofrimento, só que esse outro sofrimento afasta ela de uma vida ali significativa. Então, né, para que isso não aconteça, para essa evitação experiencial, essa esquiva experiencial não aconteça, para que não cause sofrimento e nos afaste dos nossos objetivos, né, ao invés de nos aproximar, nos afasta desses objetivos, a gente precisa adquirir uma flexibilidade psicológica e adotarmos uma postura menos julgadora, né, menos pesada nesse julgamento, nessa análise do que eu vou sentir, desses pensamentos, dessas emoções, e adotar uma postura mais
curiosa, né? Mais observadora. Então, no caso do exemplo que eu trouxe aqui, dessa pessoa que se sente muito ansiosa ali ao se socializar, mas tem um valor para ela se socializar, talvez uma postura de observar, de curiosidade do que está acontecendo, né? De por que eu me sinto assim, né? O que essa ansiedade está me fazendo sentir? Por que eu estou evitando as pessoas? É porque eu estou evitando a ansiedade? Mas por que é tão aversivo para mim, né? Ah, porque eu tenho o pensamento talvez de que eu sou inadequada, de que eu vou cometer alguma gafe, as pessoas vão rir de mim, aí isso me deixa ansiosa para fazer novos amigos. Ah, então eu tô pensando assim, que eu sou inadequada. Mas por que será que eu tô pensando assim? Né? Mas isso é só um pensamento, isso não necessariamente vai acontecer. Então, quando eu adoto essa postura mais observadora do que está acontecendo, desses eventos internos que estão acontecendo comigo, eu passo então a trocar esses comportamentos mais disfuncionais que me afastam do meu objetivo e posso começar a adotar comportamentos mais funcionais e entender que isso não é uma verdade absoluta, não tratar os pensamentos e as emoções como verdade absolutas. Porque se eu centralizo pensamentos, emoções em seus papéis, ou seja, como essas verdades absolutas, eu não consigo me expor a isso. Eu vou continuar com essa evitação experiencial, porque aquilo para mim é uma verdade, aquilo para mim é como se fosse acontecer. Então eu tenho que entender, colocar o pensamento e a emoção no lugar deles. São só pensamentos e são só emoções. Essas emoções podem sim querer me sinalizar alguma coisa, né, alguma alteração do ambiente, algum evento, alguma situação, mas isso não torna uma verdade absoluta. Então eu tomo essa postura mais de observação e consigo me separar um pouco disso. Então, outro termo e conceito aqui da ACT também, né, da terapia de aceitação e compromisso, é a ação comprometida. A ação comprometida com os meus valores, com os meus objetivos. Isso significa adotarmos uma postura de uma ação, né, de agir comprometido com os nossos valores, seja na presença ou na ausência do desconforto, da dor, do sofrimento ou da ansiedade, como no caso que eu exemplifiquei aqui. Seja na presença ou na ausência dessa ansiedade, eu posso sim fazer novos amigos, eu posso estar no convívio social, mesmo ansiosa. Fazendo isso, a gente deixa de ser governado por esses pensamentos e essas emoções desconfortáveis, nos aproximando, ou seja, tendo esses comportamentos mais funcionais que nos aproximam dos nossos objetivos, nos aproximam daquilo que é importante e significativo para nós. E isso, né, estarmos em sintonia com aquilo que é o nosso objetivo e que tem valor para nós, faz com que tenhamos essa vida valorosa, essa vida significativa. E cada vez que vamos nos expondo, por exemplo, a essa ansiedade que é aversiva, a gente vai ampliando a tolerância a isso, conseguindo lidar melhor com isso e entendendo, né, tirando a prova ali de que essas sensações são fruto desses pensamentos, né, e emoções que não são essas verdades absolutas, que a gente pode conviver com isso, a gente pode lidar com isso e fazer apesar, né, dessas sensações. Quando a gente vai adquirindo os resultados dessa ação, dessa flexibilidade psicológica e vamos nos aproximando desses objetivos e vivendo uma vida mais valorosa, então a gente vai conseguindo melhorar esse sofrimento, ou seja, deixar de causar com as nossas ações, que não estão tendo um bom resultado, causar esse sofrimento na nossa vida. Tá bom? Espero que tenha feito sentido, que você tenha compreendido melhor essa questão, né, de vida valorosa, de ter ações comprometidas a isso e que são os nossos próprios comportamentos, né, nossas próprias ações não efetivas, né, não assertivas ali, que nos afastam disso, causando esse sofrimento, tá? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um grande abraço e até a próxima!